Boa noite. Ou boa tarde, Oi, boa né? noite. Boa tarde. Boa tarde, 18 horas. 18 horas em ponto, Iraí. Estamos aqui prontíssimas para essa live maravilhosa. Eu vou me apresentar para o seu público, que eu já vi que tem muitos seguidores seus que já estão aqui, ó, Opa, live que bom. conosco. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Papa, eu sou professora de tecnologias educacionais, também de robótica. Tenho nesse canal aqui do meu Instagram um projeto de mentoria educacional, onde eu estou trazendo temas, né, de educação mais próximo para esse público que somos nós professores. Muitos temas eu já abordei aqui no meu canal: alfabetização em tempo de pandemia, uso de uma sala virtual. E hoje é um tema especial, eu vou conversar com a Iraí sobre o Enem, que também é um desafio, né, Iraí? Agora em tempo de Muito. pandemia, como é que vai acontecer esse Enem? Quais são os desafios nessa mudança? Então eu vou passar aqui para a Iraí se apresentar, contar um pouquinho sobre ela, sobre o que ela faz, sobre a carreira dela, contar para nós quem é a Iraí. Tudo bem, Iraí? Bem-vinda ao meu canal, bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar junto comigo aqui nessa tarde de sexta maravilhosa, compartilhando seu conhecimento, a sua sabedoria um pouquinho conosco. Quem é a Iraí? Então, boa tarde, obrigada. Eu que agradeço o convite. Então, eu sou a Iraí Coronati, sou professora de técnica de redação, apaixonada por comunicação, pela língua portuguesa, trabalho com ensino médio e, assim, o desafio esse ano, Enem, em época de pandemia. Então, basicamente é isso, é preparar esse aluno para o ensino médio, não é? Para fazer o Enem, para prestar os vestibulares e como tudo isso pode acontecer numa época totalmente atípica. Pois Eu é. acho que é esse o grande desafio. O grande desafio, né, Iraí? E aí veio essa pandemia, veio toda com uma grande novidade que já era previsto, essa mudança do Enem esse ano, com essa questão do Enem digital. Então a gente já estava conversando um pouquinho antes, eu não sabia muito do assunto, você me esclareceu muitas dúvidas minhas, e eu gostaria que você dissesse para nós o que é essa mudança esse ano, como que entra, né, o Enem com essa história do Enem digital. Quais são, de fato, as mudanças significativas, as mudanças práticas para esse nosso estudante, na nossa realidade, né? Tem algumas pessoas que não são aqui de São Paulo, eu e a Iraí, nós somos professoras da rede particular, né, de São Paulo. Então, para o nosso aluno, a nossa realidade, o aluno da escola particular, quais são os desafios para ele, tanto também na escola pública, porque a prova é uma única, tanto para a escola, para a rede pública ou particular, mas o que muda esse ano, né? O que está todo mundo falando dessa mudança esse ano, desse tal Enem digital. Iraí, conta tudo para nós, a gente precisa estar bem a par disso aí, a Iraí sabe tudo e vai contar para nós quais são essas mudanças significativas para esse ano de 2020, que já ia acontecer mesmo, né, Iraí? Mesmo se não houvesse a pandemia, se nós não estivéssemos aí no isolamento, essa mudança ia acontecer. Conta aí para nós, Iraí. Basicamente, o Enem digital é a versão online desse Enem, né? Então, a grande mudança é que o aluno pode ir até um local pré-determinado para fazer a prova, né, através dessa nova tecnologia, basicamente de um computador fazer a prova digital. A prova de redação continua impressa, então ele vai receber o caderno para a prova de redação. As disciplinas, né, o número de questões continuam os mesmos, são 45 questões de cada área do conhecimento.
Num primeiro momento, ele estava marcado para o dia 22 e 29 de novembro. Com todos esses acontecimentos e a questão da pandemia, ele foi adiado. E, assim, os alunos do ensino médio estão nesse período agora, de 20 a 30 de junho, escolhendo a nova data. Entendi. Então, tem 3 datas, 6 e 3 de dezembro, 10 e 17 de janeiro e 2 e 9 de maio. Acredito eu que o que vai vigorar aí é essa data de janeiro. Até porque os grandes vestibulares, a USP, a Unesp, a Unicamp, já também adiaram para janeiro. A janeiro, assim, eles estão esperando o resultado dessa nova data do Enem para alinhar o calendário deles de acordo com o Enem. Entendi. Então, tá tudo assim, até o dia 30 é que nós vamos saber o que vai acontecer, qual é a nova data. Não tem nada definido ainda, né? Nem para nós, as aulas presenciais, ainda tudo é uma incógnita. Eu fico imaginando que essa prova também seja... Pode vir, cada dia é um flash, né? Cada dia tem uma novidade, pode vir aí várias surpresas, né? Então, voltando a essa questão do digital, não significa que os alunos, né, que os jovens vão fazer a prova na sua casa, né, Iraí? Não. Muitos estão pensando que, vou fazer o Enem lá na minha casa, vou abrir o computador e vou fazer o Enem digital lá na minha casa. Não é nada disso, né? Não, você sabe que essa proposta, assim, em 2026, é essa a ideia. Não é? O projeto que eles têm para que 2026 seja totalmente digital. E aí, quem sabe, seja de casa, né? Sim. Mas até lá, não. São 99 cidades que participam. Essas cidades, locais pré-determinados, em que o aluno vai até o local e faz a sua prova. Então, em vez dele receber o caderno, né, para resposta com gabarito daquele formato que nós estamos acostumados, não é isso que ele vai acontecer, né? As escolas, elas estão preparadas para receber o aluno e fazer o Enem digital utilizando o laboratório de informática das escolas e da universidade, é isso? Uhum. Esse ambiente vai ser preparado para esses alunos que optaram pelo Enem digital, para que eles possam fazer a prova. Sim. O Theo, ele está aqui perguntando que ele se matriculou no Enem, porém ele está no 2º ano. E ele está perguntando se vale a pena ele ir, né, como treineiro no 2º ano. Pelo que eu li, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Eu li alguma coisa que os treineiros, eles não vão poder fazer a versão digital, né? Esse ano ainda não é? Eles podem fazer a outra versão, até porque tem um número específico de inscrições. Não sei te precisar agora quantos, não é? Mas o digital ainda não. Agora, como só uma porcentagem, não é todo mundo que vai poder fazer, né? Como você estava falando das cidades, e não são também todas as cidades. São Paulo está na lista do digital, né? Está na lista. São 99 cidades. Se você entra no site do INEP, você tem lá descrito todas as cidades participantes que estavam programadas até antes da pandemia. Então, até o último minuto, a gente pode ter mudanças aí, pode ter novidade, né? Sim. O que eu creio que assim, vale a pena para os treineiros é porque, por conta da pandemia, o que as universidades, né, e os grandes vestibulares já estão fazendo? É alinhar o conteúdo com os alunos do 1º e 2º anos do ensino médio, não é? Para que não se perca tanto aí
nessa questão da paralisação. Então, privilegiar o conteúdo do primeiro, dos segundos anos, para ficar equiparado do terceiro ano. Ah, entendi. Então também há um remanejamento nesse conteúdo para não prejudicar, com né? certeza. Muito, universidade, muito substancial os isso, né? vestibulares. Considerando que os alunos do terceiro... Entendi. Considerando que os alunos do terceiro ano, eles não estão tendo 100% das aulas, é muito boa essa colocação. Os seus alunos estão aqui todos te mandando um beijo, eu consigo ler aqui. Tem muitos alunos... mandando um beijo para você, né? E o Theo pergunta se vale a pena fazer como treineiro. A gente deixou essa pergunta para lá. Você acha que vale a pena ele ir e fazer a prova, Iraí? Vale, porque é uma experiência que ele vai levar para quando ele for efetivamente prestar o Enem no terceiro ano, após a conclusão do terceiro ano, quando está concluindo o terceiro ano. Então, ele chega lá mais... vamos dizer assim, tranquilo com relação ao que é a prova do Enem, né? A questão da ansiedade, do desconhecido, da pressão, de tudo aquilo que a gente já sabe, não é? Que acontece com o aluno do terceiro ano, e ainda mais em época de pandemia. Sim. Né? Uhum. Então, nós temos um ingrediente a mais aí para pensar e para organizar. Sim. Bom, eu ia te perguntar exatamente o cronograma, mas você passou para nós já que tem essas datas flexíveis e provavelmente o Enem fica para janeiro, né? Então tem uma pergunta aqui. A sua ideia, a minha aposta, né? Em janeiro. Eu não sei. Vamos ver o que os alunos vão escolher, porque tem essas 3 datas e eles têm até o dia 30 para fechar aí essa escolha. Eles têm até o dia 30 de junho agora? Isso, eles estão entrando no site, né, e escolhendo a data. Ah, então, ó, vocês, pessoal, tem vários alunos aqui, então os alunos que estão aqui precisam acessar lá o site e fazer essa votação. Estamos em cima do prazo, né, Iraí? Do dia 20... Começou dia 20 e termina dia 30. Então, quem tem interesse aí em fazer essa votação, entra lá no site, é do INEP? E faz a votação. Ele pega pelo número de inscrição e faz a votação. Importante. Parece que está sendo bem tranquilo, não está tendo grande dificuldade, não. Legal. Entendi. Agora me fala aí, né, algumas dicas para tantos alunos que estão aqui, Iraí. Você já trabalha com o ensino médio há quanto tempo? Com técnica de... Bom, o ensino médio, vamos lá, com técnica de redação há 10 anos. Eu vou entregar a tua idade, não, né? Eu ia dizer assim, uns 40 anos, mais ou menos. Ai, meu Deus do céu! Mas como especialista em técnica de redação, os últimos 15 anos. Que é específico, né, para o ensino médio, né? Em redação. E me conta algumas dicas aí para esse aluno e já emenda com esse projeto maravilhoso, que eu já fiquei sabendo que você tem lá na escola, um projeto Enem, né, junto com a professora Simone. Já conta tudo para nós, dica para os alunos, dica para o professor. Eu já prometi mundos e fundos aqui nessa live, então conta tudo para nós. Bom, então, rapidamente, eu acho que o grande segredo da técnica de redação, e é exatamente por isso que eu insisto, né, com o nome técnica de redação, é você aprender técnicas para fazer a sua redação, não é? Porque a redação, ela tem uma fama em glória, né? Ela vem com aquele ranço e que o aluno... Normalmente, ou ele detesta, ou ele adora. Você não tem meio termo, não é? Então, eu diria que quando você ensina o seu aluno que existem técnicas para aprender efetivamente a construir um bom texto, e ele percebe que isso funciona como uma fórmula matemática, vamos dizer assim. A partir do momento que você aprende a técnica, aprende aquela fórmula, você vai aplicar essa fórmula
em todo tipo de texto, em todo tipo de tema de redação. Então, não há segredo, é treino, é trabalho, é dedicação, não é? E é assim, conduzir esse aluno e cativar esse aluno para o que tem de melhor na redação, não é? Então, é mostrar que ele é capaz, sim, de fazer uma boa redação, não é? Expor os seus argumentos, defender uma opinião, defender uma tese, e para tudo isso tem uma técnica. Ele vai aprender, ele vai treinar e vai fazer a sua redação, não é? Que legal. E aprender, principalmente, a se preparar, não é? Assim, qual é o meu ponto forte na minha escrita, no meu texto, o que eu posso aprimorar. Então, isso é muito legal porque você vai acompanhando essas etapas, não é, com os seus alunos. Sim. Então, é muito legal quando você pega um aluno lá no primeiro ano, que não tem a menor noção, ou que não gosta, né? Que muitos chegam na maior, assim, para você e diz assim, detesto, né? E você consegue conduzir, convencer, mostrar o que ele pode fazer, o que ele é capaz de produzir. Quando você chega no ensino médio, você fala assim, tá pronto, tá ok para alçar novos voos. Que legal, e é uma forma de se comunicar, e a escrita sempre vai estar, né, sempre vai estar presente na nossa vida, não importa a ferramenta, né, porque eu costumo dizer que a escrita, ela passa, né, por um processo todo de transformação desde o homem das cavernas, que escreviam nas paredes, depois foi avançando, e hoje a gente tem tantos conteúdos, tantas ferramentas digitais para fazer essa comunicação dessa escrita, né? Então a escrita sempre vai acontecer, esses textos, né, sempre vão existir, e cada vez mais, né, Iraí? Tudo é texto. E cada vez mais, agora com a internet, agora com tantas mídias, a gente vê que cada vez mais nós estamos lendo. Você está lá no site, você precisa ler as instruções, você precisa ler o tutorial de alguma ferramenta nova que você tem que aprender. Como você disse, tudo é texto. Você vai precisar interpretar. E a leitura que ele faz desse mundo é esse grande laboratório. Quando me perguntam, mas o que vai ser cobrado? Competências e habilidades? Ele está o tempo todo treinando isso, né? Nós estamos num grande laboratório de texto, onde tudo tem que ter lido, interpretado, argumentado, debatido, né? Ele tem que convencer alguém de alguma coisa, tem que ter bons argumentos. Então, ele está fazendo isso o tempo todo, ele está treinando o tempo todo, não é? Porque o conhecimento, ele não é só para a prova do Enem. Ele aprende na escola, mas aquele conhecimento, ele vai além disso, além da prova, ele vai para a vida, não é? Interpretar o mundo, exatamente. É ler o mundo. Ler o mundo, né? E isso sempre vai existir, não importa a tecnologia que nós vamos estar usando. Porque se você pensar a caneta esferográfica, né? Aquela bolinha que faz escrever, quando ela foi inventada, ela era uma tecnologia ultra avançada. Né? Então, naquele momento era uma tecnologia de ponta. Hoje nós temos outros recursos, mas nós continuamos escrevendo, interpretando o mundo através dessa escrita. Aprendendo. E aprendendo. Isso mesmo. Eu acho que a grande lição desse momento que a gente está vivendo é exatamente isso, né? É aprender a reaprender. Não é? Todas essas novas tecnologias e assim, o que fazer com tudo isso nesse momento? Esse é o grande desafio. Eu conheço professores que trabalham em 2, 3 colégios com tecnologias diferentes, não é? E tiveram que dar conta de tudo isso, dessa nova leitura de mundo, desse novo normal, vamos dizer assim, não é? Então, como vamos fazer isso? Sim.
o normal que vai ser sempre, que tá virando mesmo, né, uma coisa diferente que vai ser mesmo o nosso normal. Agora, conta um pouquinho para nós esse grande projeto Enem que você tem aí em parceria com a professora Simone dentro da escola, que é muito interessante, não é? Que desperta esse interesse dos alunos. Tem algumas perguntas aqui, mas depois que você contar, eu já passo a bola para você, que tem os alunos perguntando, eles querem saber tudo, Iraí. E aí eu vou te fazer essas perguntas que eles estão colocando aqui, tá bom? Conta para nós um pouquinho desse projeto que você tem, esse projeto maravilhoso aí. Projeto Enem, é esse o nome? O projeto chama Projeto Enem. Projeto Enem, muito criativo, né? Projeto Enem acabou sendo a menina dos olhos. Rapidamente, foi assim, quando eu cheguei no Colégio CETEC, eu conheci a professora Simone, que já trabalhava com a mostra literária, que era, assim, um projeto interdisciplinar fantástico, né? Imediatamente eu me apaixonei. Eu já tinha uma experiência com projetos interdisciplinares, que eu trouxe dos franciscanos, e assim, muito na cara de pau, me ofereci. Eu falei, posso trabalhar com você, quero muito participar desse projeto. E assim, nós sentimos de imediato a necessidade de fazer um projeto focado para o ensino médio, principalmente para os alunos do terceiro ano do ensino médio no início, porque o Enem já estava ganhando aquela importância, né, que ele tinha a cada ano, e nós sentimos essa necessidade. Vamos trabalhar com o terceiro ano do ensino médio. E montamos esse projeto e começou a dar muito certo. E aí ele cresceu, né, se espalhou pelo colégio todo, pegou todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, então todos os professores participam. Então esse grupo é que está trazendo esse projeto Enem aí já há 10 anos e tem dado muito certo, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que você divide se multiplica. Então é o conhecimento de um compartilhado por todos para fazer a diferença, né? Hoje ele funciona desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro, e ele é focado tanto na parte da disciplina objetiva, né? Quanto à questão das atualidades, da vocação, da orientação vocacional, e todo esse momento que envolve o exame do Enem, porque são muitas cobranças, é muita ansiedade, não é? É o desconhecido, é o novo, e tudo isso agora com um tempero a mais, que é a questão da pandemia, né? Então eu acho que às vezes vira um pandemônio, mas vamos em frente, né? É isso. É assim, a gente sempre tem o que fazer, não é? E o que aprender com isso tudo. Sim, aqui, olha, a Neide, nossa professora espectadora, está falando que parceria é tudo, e isso é muito significativo, né? Quando você tem parceiros que embarcam no seu projeto, que trabalham junto com você, que acredita, e aí dá um movimento diferente na escola, né? Não gera uma competição, e sim uma cooperação. E aí todo mundo trabalhando junto para um bem maior, isso é muito legal, é uma magia mesmo que funciona, né? É um ganho, exatamente. Se você não souber um projeto, principalmente um projeto interdisciplinar como esse, ele só funciona se os professores que estão engajados ali têm essa consciência de trabalhar com um grupo. Então, parceria é tudo. Aliás, é uma fala que nós estamos sempre repetindo, tanto eu quanto a professora Simone, parceria é tudo em todos os momentos. Porque é exatamente isso, é dividir para somar, para multiplicar, não é? Muito bom, muito legal. Olha, tá falando excelente trabalho aqui desenvolvido com os alunos do Colégio CETEC. Parabéns. Só que aqui eu tenho uma pergunta que ele já fez 2 vezes, ele tá com medo que a gente não responda do Theo. Ele quer saber
se vale a pena fazer um cursinho depois do ensino médio. Eu vou te perguntar isso, se vale a pena, e depois eu vou contar a minha experiência, o que aconteceu comigo quando eu cursava o ensino médio. Iraí, responde para ele, o que você acha que vale a pena fazer cursinho? Olha, é assim, depende do aluno e do que ele quer prestar no vestibular. Tem aluno que a gente diz assim, ele vai muito bem no ensino médio e ele pode, não é, prestar o vestibular e de imediato conquistar a vaga que ele quer, o curso que ele quer, e ele vai sair muito bem. Tem aluno que ele precisa, não é, de vamos dizer assim, um tempo de preparação maior, um amadurecimento maior, para ele se preparar exatamente para aquilo que ele quer no futuro. Então, vai de cada aluno. Se ele sentir essa necessidade, se ele acha que é importante para ele, que vai acrescentar, então, tudo bem, ok. Se não, se ele pode prestar o vestibular, se ele tem maturidade suficiente, não é? E ele sabe exatamente o que ele quer naquele primeiro momento, ele pode ir direto, que não tem problema nenhum. Nós temos, não é, todos os anos, os dois casos. Tanto aquele aluno que ele termina, conclui o ensino médio, já presta o vestibular e já começa, não é? E aquele que prefere estudar um pouco mais, focar um pouco mais na disciplina que ele quer, no curso que ele quer e fazer o cursinho. Não tem problema. O que não pode é assim, é se sobrecarregar. É sempre essa a fala que eu tenho com os alunos, porque às vezes ele, por uma ansiedade também, não é? Ele quer começar muito antes e ele acaba se sobrecarregando, não é? Muitos fazem junto com o terceiro ano do ensino médio, então ele tem que pensar bem, ponderar bem se ele vai dar conta de tudo isso, porque pode acontecer dele estar tão cansado no final que ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então ele tem que ter foco e dividir muito bem o tempo dele. Eu, como professora de redação, eu sempre aconselho, pega um assim do meio do ano para o final, não é? Porque você vai entrar aí num ritmo acelerado de estudo, estudo, estudo. Então tem que ter muito equilíbrio para lidar com isso, não é? Porque às vezes a maior cobrança não é nem tanto dos pais e dos professores, é do próprio aluno. Então, é isso que ele tem que pensar. Eu, por experiência, eu não fiz cursinho, eu fui direto, prestei o vestibular e fui, porque era alguma coisa que eu já tinha, assim, planejado, né? Então, eu queria e eu fui naquela, deixa eu tentar, deixa eu ver se eu consigo. Consegui, fui, entrei e não me arrependo. Mas tem aluno que assim, não, eu quero dar uma pausa, eu quero primeiro fazer o cursinho. Na verdade foi o meu caso, né? Quando eu estava no ensino médio, eu prestei, mas eu não tinha certeza de nada, eu não sabia o que eu queria, na verdade. Eu queria já fazer me desbravar na área de tecnologia, mas era tudo muito novo. Em 1986, eu entrar para uma área de tecnologia de processamento de dados, uma coisa muito eletrônica, tinha a questão de ser muito para homem, e eu queria fazer isso, mas por outro lado eu queria ser professora, então eu estava muito na dúvida. Então eu resolvi que eu ia fazer o cursinho, e para mim foi a melhor coisa da vida fazer o cursinho, porque durante o meu ensino médio eu não tinha maturidade, como você disse, vai tudo muito da pessoa, né? A gente não tem a maturidade às vezes, a gente é muito jovenzinha, então eu não tinha maturidade de enxergar o mundo do jeito que precisava ser enxergado. E quando eu comecei a fazer cursinho, meu Deus, eu nunca prestei atenção na aula, eu descobri que eu nunca prestava atenção na aula. Eu tinha professores maravilhosos, eu estava numa escola maravilhosa, meus pais tiveram a oportunidade de me colocar no ensino médio particular, que na época, às vezes, a gente ia para um ensino público, na década de 80, era muito comum você ir para a escola estadual fazer o ensino médio.
mas os meus pais, eles pagaram para mim o ensino médio numa escola maravilhosa. Eu tinha professores maravilhosos, o melhor professor, mas eu não tinha maturidade de prestar atenção na aula. E quando eu fui fazer o cursinho depois do ensino médio, a ficha começou a cair para mim, eu comecei a entender as matérias e tudo começou a clarear. E eu aí acreditei que realmente essa área de tecnologia era uma área que eu queria, mas por fim eu virei professora. Olha que doideira, né? A nossa vida vai nos levando a tal das rotas alternativas do conhecimento. Quer ver uma coisa que sempre acontece? Às vezes o aluno começa, principalmente o aluno do terceiro ano, ele começa a fazer o cursinho no meio do ano, e aí ele começa a ver, principalmente na minha disciplina, ele fala assim, nossa, mas olha, é tudo que você diz em redação, o meu professor lá de redação do cursinho fala a mesma coisa, ele mostra a mesma coisa que você ensina aqui pra gente, né? Ele tá falando lá, e aí eu digo, nossa, que bom, então nós estamos pelo caminho certo, né? E ele mesmo se surpreende exatamente com isso. Ele para pensar que até aquele momento, ele nunca tinha, muitos acontecem, né? Ele nunca tinha levado a sério. Ou ele não achava que, assim, que nós, professores do ensino médio, estamos trabalhando seriamente, focados, não é? No Enem, nos vestibulares, que basicamente é para isso. Então é muito engraçado quando ele volta, não é? E eu muitas vezes eu brinco, eu falo, ainda bem que eu tô no caminho certo, tá no caminho certo. Às vezes usam os mesmos termos, não é? As mesmas atividades, não é? O mesmo critério de correção. A primeira coisa que ele pergunta é, você faz a sua correção por qual critério? Eu falo, gente, pelo mesmo critério que o professor do cursinho e do Enem estão fazendo, critérios de correção do Enem. Então, ele, assim, acontece as duas coisas. Ou ele fica tranquilo, não é? Ou ele fica, assim, mais angustiado, porque ele fala assim, bom, pera lá, deixa eu parar e prestar atenção no que está acontecendo, né? Porque o negócio aqui, a brincadeira é séria. Então, é isso que acontece na maioria das vezes. Sim, muito bom tudo isso, Iraí. Estamos já esgotando o nosso prazo. Esse papo foi ótimo. O início foi muito informativo, né? Você explicar para nós o que é esse Enem digital. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Eu já li toda, deixa eu falar aqui, olha, tá presente conosco a Sandra, o pessoal todo do CETEC que tá aqui. Muito obrigada, gente, por nos acompanhar. A professora Simone está aqui. Esse projeto, Simone, bem legal. Eu já vou aproveitar e te convidar aqui para uma próxima live para você contar direitinho para nós todos os detalhes desse projeto Enem que você tem junto com a Iraí. Os seus alunos dizendo que você é uma professora maravilhosa, te mandando beijo. Muito legal. Todo o pessoal aqui foi muito esclarecedor. Tem gente aqui falando que a parceria flui. Meus colegas da outra escola também estão aqui. Pessoal, eu queria agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que gastou um pouquinho do seu tempo para vir aqui, saber um pouquinho mais do Enem, conhecer Iraí e dividir um pouquinho esse conhecimento com a gente. Muito obrigada, viu, Iraí? Obrigada mesmo pela tua disponibilidade de estar aqui comigo, conversando um pouquinho. Muito obrigado, pessoal aí de casa que está nos acompanhando. E fica para a próxima sexta mais uma live aí com esses temas da educação. Obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Iraí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Até mais.